Olá, vestibulandos e vestibulandas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje nós daremos uma continuação à primeira aula que tivemos, aula de sequências numéricas envolvendo progressão aritmética. Na aula de hoje a gente vai dar o quê? Somatório de PA, somatório de progressão aritmética. E de novo, tentando ao máximo não ficar fixo às fórmulas, apenas a interpretação de cada questão. Beleza? Tendo em vista isso, a gente tem que lembrar que o nosso conhecimento base para essa aula é o quê? É a aula de PA. Então, se você não assistiu essa aula de PA, clica aqui no encarte aqui em cima e assista essa aula. Assista com afinco para entender melhor sobre isso. Já que estamos aqui, vamos dar uma pequena revisãozinha. A gente estava lembrando que isso aqui era uma sequência numérica de PA, aonde eu tinha um primeiro termo chamado A1, que nesse caso é o nosso número 0. O nosso segundo termo é chamado de A2, e depois de A3, e depois de A4, e assim sucessivamente, certo? Infinitamente. O que acontece? Então a gente tem uma sequência numérica com os termos em posições específicas, onde inicia-se de um termo e vai se adicionando um valor constante, porque é PA, adiciona-se um valor constante. Então no primeiro caso aqui, 0 para o 2 você adicionou quanto? Você adicionou 2. E do 2 para o 4, adicionou 2 também. Isso significa o quê? Que está adicionando um valor constante. E esse valor constante 2, nesse caso, é chamado de quê? É chamado de razão. Então, ó, a gente lembra que necessita de uma A1 e necessita de uma razão. O que mais a gente viu na aula passada? A gente viu a questão da fórmula, não é? Vamos então interpretar de novo como funciona a fórmula. A gente tinha visto o quê? Que do A1 até o A5, ou seja, do 0 até o 8, eu tenho que adicionar quantas razões? Uma razão, duas razões, três razões, quatro razões. Então a gente adiciona 4 razões. Porque, ó, 1 mais 4 deu quanto? Deu 5, porque o A1 mais a quantidade de razões necessárias tem que ser igual a esse termo aqui. Então 1 mais 4 é igual a 5. Beleza? Então é isso que significa esta fórmula aqui em cima. Mas, ó, lembrando, a gente não vai trabalhar com fórmula, a gente vai trabalhar com interpretações. Beleza, então? Nossa revisãozinha rapidinha, maravilhosa? Maravilha! Vamos então ao que nos interessa. Professor, mas é somatório. Aqui está escrito termo médio ou termo central. Exatamente por isso. A gente primeiro tem que entender algumas coisas para entender o que significa somatório. Não é só simplesmente jogar o conteúdo e pronto, acabou, aprende aí. Não, a gente tem que explicar do passo a passo, explicar as teorias, explicar os conceitos. Então, primeira coisa, mantendo então de novo essa sequência maravilhosa, somando de 2 a 2. Tranquilo? A gente já sabe aqui que tem o A1, o A2, o A3, o A4, e nesse caso eu coloquei até o A9. Tranquilo? Tranquilo, não? Então, ó, pensa agora comigo. Quanto é que é 0 mais 16? Professor, 0 mais 16 é 16. Muito bom. Quanto é que é 2 mais 14? Professor, a gente sabe que é 16. E 4 mais 12? 16. E 6 mais 10? 16. E 2 vezes 8? 16. Professor, como assim tudo deu 16? Isso é mágica? Não, meus queridos. A gente entende o que significa um termo médio e um termo central a partir disso. Por quê? A gente nota que a soma dos equidistantes, ou seja, o primeiro mais o último nesse caso, do 0 mais 16 dá 16. Quem também é equidistante? O 2 e o 8, equidistante em relação ao quê? A um centro, a um termo central. Uma ideia mais fácil é pensar o seguinte: quanto é que é 1 mais 9? 10. Quanto é que é 2 mais 8? 10. 3 mais 7? 10. 4 mais 6? 10. 2 vezes 5? 10. O que significa isso então? Que a soma das posições, quando forem iguais, vai se resultar num valor igual. E este valor igual, tecnicamente, se for uma sequência ímpar de termos, vai ser o dobro do termo central.
Professor, mas por que você falou se a sequência for um número ímpar de termos? Porque se houver, neste caso aqui, um número par de termos, não vai haver um termo central. Não vai haver o quê? Um valor que determina o seu meio. Mas vai existir o quê? Uma soma média, um termo médio de relação entre as suas somas. Ah, legal. Então vai manter a mesma coisa? Vai manter a mesma coisa. A soma das posições, quando forem iguais, vai dar um resultado igual. Então, ó, de exemplo aqui da sequência, 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8, menos 11, de razão menos 3. Igualzinho da aula passada. Pensa aqui comigo. 1 mais 6 deu 7. Então, quando a soma das posições dá 7 nessa sequência, vai dar quanto? 4 menos 11, menos 7. 1 menos 8, menos 7. Menos 2 com menos 5, menos 7. Por que está acontecendo isso? Porque a soma das posições, quando dá um valor igual, tem que resultar numa soma igual. Beleza, porque é uma soma de equidistantes dos extremos, indo cada vez mais para um centro, para um valor médio. Beleza? Nossa, que legal! Então tem um termo médio, tem um termo central. Mas, prof, como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai entender isso na vida real? Então, ó, já que entendemos uma questão de posição, de colocação dos termos, vamos então a uma coisa bem legal. A gente vai ter um mantra. Um mantra é aquilo que você vai incorporar, aquilo que tu vai manter dentro de você. A gente vai pensar sempre que a soma dos equidistantes é sempre igual. Equidistantes em relação a alguma coisa. Então, ó, a soma dos equidistantes é sempre igual. E será o dobro do termo central, caso tiver. Ou seja, a gente já definiu que a soma dos termos equidistantes vale o dobro de um termo ali no meio, um termo central. E esse termo central também pode ser chamado de valor médio. Essa ideia de valor médio vai cair em algumas questõezinhas, e agora que você já sabe como pensar nisso, tu não tem que se preocupar com mais nada, tu vai interpretar exatamente dessa maneira, exatamente da forma do mantra. Mas o que acontece? Vai cair de dois tipos na sua vida, vai cair da forma micro e da forma macro. Professor, da forma micro? Como assim? Se aparecer alguma questão falando de 3 termos consecutivos, por exemplo, A1, A2 e A3, onde você vai incorporar isso, meu querido? Aonde? Na soma dos equidistantes é sempre igual. É sempre igual o quê? Ao dobro de um termo central, caso tiver. Existe um termo central? Existe um termo central, não é? Então, a soma dos equidistantes, A1 mais A3, é o dobro do termo central. Então, A1 mais A3 é 2 vezes A2. Nossa! Só tenho que pensar nisso. Só tenho que pensar nisso. Tudo bem? Porque você incorporou o seu mantra. Você entendeu esse aspecto. Aí tu fala, nossa, beleza, então eu posso ir para o macro. Mas como é que eu vou pensar no macro? A gente vai pensar da maneira mais completa possível, em somatório de termos de uma PA. Mas, prof, a gente saiu de uma coisa de a soma ser igual para somatório, somar todo mundo de uma vez só. Exato. Por que isso? Por que a gente vai se preocupar apenas com isso? Que a soma dos equidistantes é sempre igual. Porque pensa da seguinte maneira, eu vou pegar o primeiro mais o último, vai dar um resultado, certo? O segundo com o penúltimo, vai dar o mesmo resultado. O terceiro com o antepenúltimo, vai dar o mesmo resultado. Então eu vou somando de 2 em 2 e vai dar sempre o mesmo resultado. Então a soma sempre vai dar o mesmo valor. Então o que eu vou pensar? Isso daqui é sempre igual, não é? É a soma dos equidistantes. A1 mais a n é a soma dos equidistantes. Só que agora pensa comigo, se eu somando de 2 em 2, eu vou acabar reduzindo a quantidade de termos pela metade, porque eu estou o quê? Agrupando em grupos de 2. Então eu vou reduzir a quantidade de termos pela metade. Então, ó, a soma dos equidistantes, quando você for somando tudo isso junto, vai reduzir a quantidade de termos pela metade. Então a única coisa que eu tenho que pensar é a soma
dos equidistantes é sempre igual. Eu vou repetir isso na aula até dizer chega. Por quê? Porque aí você vai entender que a soma dos equidistantes é sempre igual. Tranquilo? Parece difícil, não é? Mas não. A gente vai fazer agora 3 exercíciozinhos para explicar exatamente aquilo que você precisa saber. Vai aparecer agora na sua tela o exercício número 3 da nossa lista. É a questão do Enem, segunda aplicação. Ao elaborar um programa de condicionamento para um atleta ou um preparador físico, estipula que ele deve correr 1000 metros no primeiro dia e nos seguintes 200 metros a mais. E olha aqui, ó, o treinador deseja que ao final dos dias de treinamento o atleta tenha percorrido em média 1700. Então olha isso, eu vou correndo cada vez mais, onde eu tenho um primeiro termo igual a 1000 e uma razão igual a 200. Então eu vou ter A1 igual a 1000, depois 1200, depois 1400, depois 1600 e 1800 e assim por diante. Não é? Só que aí tu olha, tu pensa, fala, pô, mas eu quero que a média de todos os dias corridos, que eu tenha percorrido uma distância cada vez maior, a média final seja o quê? 1700. Você fala, nossa, que questão difícil. Não. O que eu te falei? A soma dos equidistantes é sempre igual. É sempre igual ao quê? Ao dobro do termo central, caso tiver. E esse termo central a gente não vai chamar de termo central, a gente vai chamar de valor médio. Ou seja, o primeiro mais o último dia tem que dar o dobro do valor médio. Então 1 a 1. Então o meu valor médio, ou seja, a minha média é 1700, não é? Agora que a gente já tem o nosso mantra, que é o primeiro mais o último, é o dobro do valor médio. Então o que eu vou botar? A1 mais a n é o dobro do valor médio. Eu só tenho que saber disso. Só, como eu te falei, você tem que saber apenas um conceito, que é o nosso mantra. Se você sabe o mantra, você sabe tudo. Então, ó, A1 é 1000 e o valor médio é 1700. Então, ó, 2 vezes 1700 dá quanto? 3.400. Subtrai 1000 dos dois lados. Eu não vou falar passa porque é feio. A gente vai subtrair 1000 dos dois lados. Vai dar então 2.400. Então, o último dia, tu irá correr 2.400 metros. Então, a gente sabe quanto é que é o último dia, não é? Joga na fórmula. A n é igual a 1, mais uma quantidade x de razões. O último termo, 2.400. O primeiro é 1000 e a quantidade de razões de 200. Vai ficar então, subtraindo 1000 dos dois lados. 1.400 é igual a 200x. Divide por 200 dos dois lados. 1.400 dividido por 2, 7. Ah, então quer dizer que são 7 dias. Não tem essa resposta. Exatamente. Por que não tem a resposta 7? Porque ele não percorreu 7 dias. Ele adicionou 7 razões. Se ele adicionou 7 razões, o último dia é qual? O último dia é o 8º. Então, ó, adicionei 7 razões, então meu último dia é 8. Tranquilo. Percebeu então que o que mais importa é o quê? Um mantra. Beleza? Beleza. Letra B, o gabarito do Enem. Vamos para a próxima questão. Vai aparecer na sua tela agora a questão de número 2 da nossa lista. Enem PPL 2014 também. Aqui ele fala de um ciclista que participa de uma competição, que ele terá alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia vai ser 60. E ele vai adicionar um valor R a cada dia mais. Você não sabe quanto é que é o R, mas ele falou o quê? Que no último, ou seja, o meu último dia é 180. E ele completará com um total de 1.560 quilômetros, o total. Olha, o total, o que significa total? Somatório. Então pensa agora comigo, eu tenho o primeiro e eu tenho o último, que é 180. Eu também tenho um total de 1.560. Então eu tenho o primeiro, eu tenho o último e eu tenho o total, não é? O que eu vou pensar? No meu mantra, que o primeiro mais o último é sempre igual.
Só que somando de 2 a 2, eu vou reduzir o termo pela metade. Vou lembrar do macro. A1 mais a n reduz a quantidade pela metade. Olha isso. Eu coloco mais informação aqui do que conta. Jogando então na fórmula, que é o primeiro mais o último, eu reduzo a quantidade de termos pela metade. Olha que coisa linda. 1560, 60 mais 180. 60 mais 180. 240. 240 dividido por 2. 120. Olha isso. 1560 igual a 120n. Divide por 120 dos dois lados. Qual é o valor de n? 13. E acabou a questão. Olha isso. Eu coloco mais informações para vocês do que realmente a gente faz conta. Por quê? PA, somatório de PA. Quando a gente for trabalhar com PG, somatório de PG, é muito mais interpretação do que conta em si. Então, por isso que a gente vai tentar internalizar tudo aquilo. Não pensar em forma, mas pensar em teorias, em conceitos que façam sentido para vocês. Beleza? Beleza, então. Vamos lá. Ele perguntou a distância R, né? Olha que coisa importante. Ele descobriu que o N é 13. Então, a 13 é igual a 1 mais 12R. Joga na formulinha. 180 é igual a 60 mais 12R. Subtrai 60 dos dois lados. 120 igual a 12R. Poxa, meu querido. 120 dividido por 12, razão, é igual a 10 km. Acabou. Então, ó, olha que coisa aqui. Se não tomar cuidado, marcaria diretamente 13. E a resposta, na verdade, é quanto? 10. Beleza? Beleza. Então, sempre veja a pergunta. Agora, ó. Questão que vai aparecer na sua tela agora, a questão de número 11 de nossa lista. As medidas dos lados AB, BC e CA de um triângulo formam nesta ordem uma PA. Olha isso. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Pessoal, primeira coisa, o que a gente tem que pensar? Forma uma PA. Então eu tenho o A1, eu tenho o A2 e eu tenho um A3 de termos consecutivos. Eu vou pensar no macro, na soma total. Poxa, ele está pedindo isso, mas eu não vou pensar nisso. Eu sei quanto é que é x? Não. Então eu vou pensar no quê? Vou pensar no mantra. E o mantra vai me levar para onde? Para o micro. Vai me levar para o micro. Que é o quê? A1 mais A3 é o dobro de A2. O primeiro mais o último é o dobro do termo central. Ou seja, eu só vou colocar o quê? 2x mais 3x. Ele é 2 vezes x mais 1. 2 mais 3, 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Subtrai 2x dos dois lados. Subtrai 2x dos dois lados. 3x. Divide por 3 os dois lados. O que vai acontecer? X é igual a 2/3. Não vamos dividir porque no Enem não tem calculadora. Então não faz sentido tentar reduzir para números decimais. Vamos manter ali. Você achou um valor de x, você achou um número. Mas é o valor de x que você quer? Não, eu quero o perímetro. Então antes de substituir, soma todo mundo, porque perímetro é a soma dos lados. Então vamos somar todos os lados. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6x mais 1. Então na verdade é 6 vezes 2/3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Ou melhor, 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 mais 1, 5. Beleza, acabou. Se substituísse aqui no começo, ia ficar ruim. Você ia ter que fazer soma de frações, ainda tentar simplificar. Ia ficar ruim. Olha o que a gente fez. Juntou todo mundo e só no final substituímos o valor. Tranquilo. Olha isso. As questões elas não demandam muito o quê? Muita conta, muito trabalho. Demanda muito mais interpretação. Agora, ó, eu vou colocar uma questão desafio para vocês. A questão desafio
vai aparecer na sua tela agora. A questão desafio, ela fala que são os quadrados iguais de lado 1, são justapostos, segundo o padrão representado. Aí ele fala, mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1 existente na figura de etapa 100. Olha isso, eu tenho a etapa 1, que é 1, 2, 3. A etapa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A razão é 3. Nananina não. Porque aqui vai ter 6 mais 4, 10. A razão é 4. Não pode ter isso. Então, professor, isso não é uma PA? Calma. Isso aqui, na verdade, é o quê? É uma sequência numérica muito sutil. Olha aqui. Etapa 1 tem uma fileira com 1, uma fileira com 2. Na etapa 2 tem uma fileira com 1, uma fileira com 2 e uma fileira com 3. Na etapa 3 tem 1, 2, 3 e uma fileira com 4. E assim sucessivamente. Então, o que acontece na verdade? Interpreta aqui comigo agora. Na etapa 1, eu tenho 1 mais 2. Na etapa 2, eu tenho 1 mais 2 mais 3. Na etapa 3, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4. Na etapa 4, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Aí tu fala, nossa, é uma soma, não é? Exato. Essa sequência numérica é, na verdade, o quê? É uma sequência de somatórios. Nossa, professor, que difícil. É difícil interpretar. Mas quando você observa que existe uma razão, uma padronização, a sua única preocupação é o quê? Saber aonde termina. Por quê? Eu começo no 1 e estou terminando no 5 com a etapa da etapa 4. Então, quando for trabalhar com a etapa 100, eu vou ter quantos bloquinhos na última linha? Ó, as etapas não formam uma PA. A última fileira de cada forma uma PA. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Então, na etapa 100, eu vou ter o quê? Ó, 2, 3, 4. Na etapa 100, eu vou ter o quê? 101 bloquinhos. Então, eu vou pegar 1 mais 2 mais 3, até quanto? Até 101. Então, eu vou somar do 1 até o 101. Exato. E quantos termos vão ter ali? 101. Isso mesmo. Eu vou fazer um somatório de 1 até 101. Então, ó, o A1 é 1, o AN é 101. E eu vou ter quantos termos? 101. Nossa, professor, não pode ser só isso. Pode. Olha que coisa bela. 1 mais 101, 102. 102 dividido por 2, 51. Mas olha aqui agora. Por que eu não vou precisar me preocupar em fazer essa conta? Primeiro, 1 vezes 1 vai terminar com 1. Então só pode ser resposta ou letra A ou letra B. E não é 51 vezes 101? Então a única possibilidade é que tenha o quê? O número 5 nesta conta. Então, por resposta, 5.151. Eu nem precisei fazer a continha no papel. Eu só precisei o quê? Interpretar a multiplicação para saber qual é a resposta final. Então, meus queridos, percebeu que nem sempre a sequência é uma PA, mas ela está envolvida com alguma relação de PA. Beleza? Beleza, então, aí teve uma questão de desafio, ó, sensacional. E por hoje, a gente pode terminar tranquilo, pode terminar calmo, porque agora você vai fazer a listinha que está aqui embaixo e tentar resolver todas as questões dela. Caso não consiga, manda aqui qual questão você teve dúvida para eu acumular e fazer uma aula só de questões que vocês não conseguiram resolver. Beleza? Beleza, então, ó, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com os amigos o nosso canal. E muito importante também deixar o like que ajuda a gente. Muito obrigado.